Bom, pessoal, neste vídeo eu vou corrigir 5 questões de concursos públicos, da disciplina de contabilidade, questões que caem muito em concursos públicos, e esse já é a quinta parte já destas questões de concursos públicos. Então, aqui no canal, na playlist de contabilidade para concursos públicos, vocês vão encontrar as outras 4 partes. Então, vamos corrigir 5 questões de contabilidade de concursos públicos. Prova VUNESP, na banca VUNESP, prova para controlador interno. Em um determinado exercício social, o total do ativo da companhia Delta representou 4/3 do total do seu passivo. O capital total à disposição da referida sociedade, no mesmo exercício, montou a 1.800.000. Pode-se concluir que o patrimônio líquido da companhia Delta nesse exercício equivaleu em reais a. Então, o que pede a questão? O patrimônio líquido. Então, o exercício já deu 1.800.000, que é o capital total à disposição. Deu também que o ativo representa 4/3 do total do seu passivo. Como é que nós resolvemos esta questão? Bem simples, pessoal. Segundo o enunciado, o ativo da entidade é de 1.800.000. Falo capital total à disposição da referida sociedade, montou 1.800.000. Também a informação que o total do ativo da companhia Delta representou 4/3 do total do seu passivo exigível. Sendo assim, pessoal, quanto que é o passivo exigível? 4/3 de 1.800.000. Quanto que é 4/3 de 1.800.000? Eu vou chegar a 1.350.000. Então, esse é o total do passivo exigível. E aí, se nós conhecermos a equação fundamental do patrimônio, nós vamos poder calcular tranquilamente o patrimônio líquido da entidade. Por quê? Porque ativo tem que ser igual ao passivo total. Então, o patrimônio líquido vai ser igual ao ativo, que é de 1.800.000, menos o seu passivo exigível, que é igual a de 1.350.000. Ou seja, o patrimônio líquido vai ser de 450.000. Em outras palavras, 450.000 mais 1.350.000, eu vou ter 1.800.000, que é o valor do patrimônio, que é o valor do passivo total, que tem que dar igual ao valor do ativo. Com isso, pessoal, eu devo marcar qual a alternativa? Letra C, R$450.000. Vamos corrigir mais uma questão. Uma entidade cujos bens e direitos somem R$2 milhões e que possua obrigações que totalizem 5 milhões, estará em uma situação líquida que pode ser definida como ativo a descoberto ou deficitária, certo ou errado? Ativo a descoberto. Bom, percebam que os bens e direitos é de 2 milhões e o total das obrigações é de 5 milhões. Aí vem a pegadinha, porque eu vejo que o ativo é menor do que o meu passivo e eu vou achar que isso está certo, que a situação líquida, ela está descoberta ou deficitária, como a questão está falando aqui. E, na verdade, essa situação está errada. Por quê, pessoal? Através dos dados denunciados a respeito do ativo, bens e direitos passivos, vamos analisar o comportamento do patrimônio líquido. Patrimônio líquido, equação fundamental da contabilidade, é igual a ativo menos o passivo exigível. O patrimônio líquido é de R$2 milhões, menos 5 milhões. Por quê? Ativo é de 2 milhões menos passivo exigível, ou seja, o patrimônio líquido da entidade vai ser negativo de 3 milhões de reais. Então, esse é o valor do patrimônio líquido. Então, a situação líquida negativa que vai ser descoberta vai ser o patrimônio líquido e não o ativo. Então, quem está descoberto neste caso aí é o patrimônio líquido e não o ativo. Por isso, pessoal, é que eu devo marcar essa resposta como errada. Por quê? O patrimônio líquido que é negativo, deficitário. Então, temos uma situação de passivo a descoberto e não ativo a descoberto, como afirmado na questão. Então, eu devo marcar essa resposta como errada.
Antes de ir para a próxima questão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas situações, algumas noções gerais de balanço patrimonial, né? Que é bem simples, mas eu gostaria só de reforçar com vocês antes de partir para as próximas questões. Balanço patrimonial é a demonstração que a empresa deverá realizar ao fim de cada exercício social. Não necessariamente do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, mas geralmente é assim. Mas pode também ser em outra data. Então, do início ao fim do exercício social, tem que ter um balanço patrimonial. E aqui eu tenho algumas contas do ativo e algumas contas do passivo e do patrimônio líquido. Na prova de concurso público, pode ser que apareçam alguns sinônimos para ativo, passivo, exigível e patrimônio líquido. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Então, dentro do ativo eu posso ter patrimônio bruto, capital aplicado, capital investido e aplicação de recursos, que é a que mais cai em prova. Então, quando eu falo em aplicação de recursos, eu estou falando de ativo. O passivo exigível também pode ser falado como capital de terceiros, capital alheio ou recurso de terceiros. E o patrimônio líquido também é falado como situação líquida, capital próprio, recursos próprios ou passivo não exigível. O que mais cai em concurso é situação líquida. Então, todas essas são sinônimos. Não precisa necessariamente vir na prova falando ativo. Se tiver lá capital aplicado, eu já sei que é o ativo. Capital investido, eu já sei que estou tratando de ativo. A aplicação dos recursos é ativo. Dito isto, vamos corrigir mais uma questão. O balanço patrimonial é uma demonstração resumida da posição financeira da empresa em um determinado momento, confrontando os ativos da empresa com as fontes de financiamento que são apresentadas nos grupos. Então ele pediu as fontes de financiamento. Se eu souber, pessoal, o que são fontes de financiamento, eu mato essa questão muito simples. Fontes de financiamento são as origens de recursos de entidades, são passivo, exigível, que é o capital de terceiros, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Então, quando eu falo, pessoal, em fontes de financiamento, eu estou me referindo a passivo. E as contas do passivo são passivo exigível e patrimônio líquido, ou seja, passivos e patrimônio líquido, alternativa correta, a letra D. Perceba que a questão falou em Sebrae, a letra C fala em Sebrae, né? Assim, uma situação assim, para poder não marcar essa letra C, né? Cooperativa de créditos e bancos, recursos públicos e privados, coisas que não tinham nada a ver com a questão. Então é uma questão muito simples, quem sabe um pouquinho de balanço patrimonial mata tranquilamente essa questão. Mais uma questão. Na equação patrimonial, ativo igual a passivo mais o patrimônio líquido, vírgula, o que estaria falando aqui? O patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo, o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo, o ativo está inversamente relacionado ao passivo, o ativo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido e o passivo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido. Percebam que a equação que eu estou tratando é ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. E aí, pessoal, o que nós podemos responder? Pela equação fundamental do patrimônio, percebemos que o ativo é diretamente relacionado ao passivo exigível, bem como o patrimônio líquido, né? Porque ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Qualquer alteração que tiver nessas duas situações aqui, eu vou influenciar no ativo. Em outras palavras, se um fato contábil envolvendo uma conta do ativo estiver relacionado com o passivo exigível, o comportamento das contas envolvidas serão diretamente relacionados. Exemplo 1. Houve uma compra de mercadorias a prazo. Perceba que tal fato aumentará o valor do ativo pela entrada de mercadorias dentro do meu ativo e também do passivo exigível, porque eu tenho uma obrigação a pagar aos fornecedores. Eu aumento as duas contas, por isso elas estão relacionadas. Da mesma forma, um fato contábil envolvendo uma conta do ativo estiver relacionado com o patrimônio líquido, provocará um comportamento na mesma direção. Exemplo 2. Integralização de capital social como um veículo. Este fato vai provocar aumento tanto no ativo, porque vai entrar esse veículo no meu patrimônio,
e também no patrimônio líquido, porque eu vou integralizar o capital social, ou seja, também está ligado diretamente ao ativo. Perceba que a única questão que eu posso marcar é a letra A. O patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo. Aqui não falou, se aqui estivesse falando, a letra E, o passivo está diretamente relacionado ao ativo, aí anularia a questão, porque também está relacionado. Mas não falou o passivo está relacionado ao ativo. Então, pessoal, nessa equação aqui, eu devo marcar a letra A. O patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo. Toda vez que eu modificar o meu patrimônio líquido, eu também estou modificando o meu ativo no lançamento contábil. Alternativa correta, letra A. Mais uma questão. Sabendo-se que o capital de terceiros de uma entidade supera em 100 mil o capital próprio e que o capital aplicado supera em 50% o capital de terceiros, podemos afirmar que. Por isso que eu passei para vocês aqueles sinônimos, aquelas definições, porque nem sempre vai falar que é o passivo, que é o ativo, vai falar capital próprio, vai falar capital de terceiros. Então, pessoal, a questão é bem simples. Vamos lá, vamos resolver essa questão. Conforme a equação patrimonial, e aí eu já passo aqui, nessa legenda aqui, capital de terceiros é igual a CT, o PL é o capital próprio. Então, o capital aplicado é igual ao ativo, né? A mesma coisa, capital aplicado é ativo. O capital de terceiros supera em 100 mil o patrimônio líquido, é o que está afirmando aqui a questão. Capital de terceiros, uma entidade supera em 100 mil o capital próprio, que é a mesma coisa que patrimônio líquido. Então, o capital de terceiro é igual a PL mais 100 mil. Eu transformei isso aqui numa equação, ou seja, o PL mais 100 mil. O ativo supera em 50% o capital de terceiros, é isso que a questão está aqui falando. Então, o ativo vai ser igual a PL mais 100 mil, capital de terceiros, vezes 150%, que é a mesma coisa que eu dissesse o seguinte, 1,5 vezes o patrimônio líquido mais 150 mil. Aí, pessoal, o que acontece? O ativo, pela equação fundamental da contabilidade, é igual a passivo mais patrimônio líquido. Passivo é a mesma coisa que capital de terceiros. Então, eu vou pegar agora e vou transformar tudo que eu já achei aqui. Eu não já achei que o ativo é isso aqui? Então, eu vou colocar que o ativo, que é a mesma coisa que eu disser aqui, 1,5 vezes o PL mais 150 mil, é igual ao patrimônio líquido, repetir, mais 100 mil, mais o patrimônio líquido. Por quê? Porque o patrimônio líquido, para eu achar, é acrescido de 100 mil, que eu já tinha achado aqui em cima. Resolvendo essa equação aqui, pessoal, o que eu vou ter? Eu tenho aqui 1 PL, se eu passar esse 1 PL para cá negativo, eu já tenho 1 PL aqui, então vai ficar 0,5 PL. Eu tenho 100 mil aqui, eu passo para cá, né, negativo, eu tenho 150, menos 100, eu tenho 50 mil. Dividido pelos 0,5 PL, eu vou ter o valor de 100 mil. Então, eu já achei o patrimônio líquido, que é no valor de 100 mil. Quando eu acho o PL, eu já posso marcar o gabarito da letra B. Por quê? A letra B fala que o patrimônio líquido é de 100 mil. Então, sem medo de errar, eu já posso marcar a letra B. Mas aqui eu deixei para vocês somente a soma, né, do resultado, por que não é a letra A. O passivo total vai ser de 400 mil. E lá está dizendo que é de 400 mil, e na verdade é de 300. O passivo total é de 350 mil e na verdade é de 300 mil, como eu afirmei aqui na letra A. E a letra D fala que o passivo não exigível é de 250 mil. E o passivo não exigível é a mesma coisa de patrimônio líquido, mas o patrimônio líquido é o valor de 300 mil reais. Ou seja, pessoal, então eu posso afirmar para vocês que o patrimônio líquido é de 100 mil reais. Alternativa correta, letra B de bola.